Vamos abrir o livro de Deus em Apocalipse. Capítulo de número 6. É a continuação do nosso seminário. Estudamos na aula passada acerca do cavalo branco e o seu significado na história da humanidade. Hoje estudaremos um pouco mais e vamos ver acerca do cavaleiro do cavalo vermelho e o que significa, o que significou, o que significa e o que ainda acontecerá na tomada do poder do anticristo e o cavalo vermelho, como será. Apocalipse capítulo 6, e estaremos lendo o versículo 3 e 4 para iniciarmos o estudo de número 7 do Seminário Escatológico Apocalipse. Está escrito assim, versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Os irmãos que porventura não têm acompanhado o seminário, o estudo escatológico desde o início, uma breve introdução para os irmãos se situarem. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelações. Este livro foi preparado por Deus para a igreja na terra. Aqui está guardado as revelações, tanto do que aconteceu no tempo da igreja primitiva. Igreja primitiva são os primeiros cristãos, como está em Atos 11, 27. E foram os discípulos chamados pela primeira vez cristãos. Eles não foram chamados de crentes, porque os irmãos já aprendeu aqui, crente é quem crê em Deus. Quem crê em Deus é crente. Católico é crente, espírita é crente, evangélico é crente. Então, um monte de gente é crente. Também não foram chamados de evangélicos, porque evangélicos, com o passar dos anos, a palavra evangélica é uma cópia do cristão, foi contaminada. Evangélico era para ser uma cópia do cristão original, que era para viver segundo o evangelho. Isso era para ser a vida dos evangélicos. Mas isso foi adulterado. Mais para frente nós vamos estudar sobre isso, sobre a grande meretriz, a grande prostituta e assim por diante. O irmão vai entender a diferença entre prostituição no sentido sexual e prostituição no sentido espiritual. Os irmãos vão entender o que é a grande meretriz, tanto da diferença de meretriz de boate e meretriz do sistema religioso. Tudo isso nós vamos chegar lá, se Deus permitir, e o arrebatamento não acontecendo antes. Então perceba que, nesse sentido que estamos falando, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Então, essa igreja primitiva, ela viveu situações que o Apocalipse foi guardado e preparado para ela, para saber como é que ia viver, como é que eles iam encarar e como é que eles iam vencer. Aconteceu no tempo deles. Existem outras coisas guardadas aqui, que aconteceu depois que eles partiram para a eternidade. A igreja primitiva passou para a eternidade, no sentido das pessoas, por volta do ano 100, 150 BC, depois de Cristo. Por volta do ano 312 a 325, 24, aconteceu uma falsa conversão do imperador chamado Constantino, que nós vamos aprender mais à frente sobre ele com detalhes. O reino, o império estava em crise e o poder estava dividido, tinha 4 imperadores.
Então ele fingiu que tinha se convertido, porque ele percebeu que não tinha povo mais forte na terra do que os cristãos, porque eles iam até a morte para defender o que eles acreditavam. Então fingiu que tinha convertido para trazê-los para o seu lado. E assim vencer os demais imperadores, uniu o império, e aí fez um império, agora não só mais político, ou de monarquia, mas fez um império político-religioso. Mais à frente vamos entender sobre isso, vamos chegar em Roma, no papado, etc, etc. Mas vamos por etapa, para os irmãos ir compreendendo. Então, na aula de hoje, nós já vemos estudando desde o capítulo 1, e os irmãos que vêm acompanhando, vêm aprendendo. Os irmãos que, porventura, por motivo justo, não puderam acompanhar, motivo de trabalho, escola, faculdade, nós temos essas mensagens na internet, os irmãos podem procurar, tem na nossa página, no Facebook, tem no site Pregador Lindomar Santos, tem no YouTube e assim por diante, desde a primeira. E é possível gravar, baixar gratuitamente, gravar. Um dos programas é o programa ATube, pode baixar por ele, em formato de vídeo, formato de MP3 e assim por diante. E hoje nós vamos estudar o Cavalo Vermelho. E este livro, diferente da maioria da Escritura Sagrada que foi escrito para todos, este livro profético e os da profecia, que liga Apocalipse como Daniel, Isaías, Zacarias, Ezequiel, entre outros, tudo se resume e fecha aqui, em Apocalipse. Que Deus guardou a mensagem aqui para a igreja com uma figura para que os sábios desse mundo, como Jesus orou agradecendo, não conseguissem perceber. E alguns, não entendendo, não compreendendo, não enxergando, porque Deus revela e dá discernimento a quem de direito, a igreja dele, que foi escrito para ela estar prevenida e não cair nas garras do anticristo, não ser enganado, e poder ajudar mais e mais pessoas a serem salvas e escaparem. Então alguns, por não enxergar isso, não compreender, ajudaram até proteger, guardar o livro de Deus. Alguns reis, alguns poderosos da época, porque Belial tentou por várias vezes exterminar esse livro, essa escritura da face da terra. Perseguiu, matava, queimava, incinerava e assim por diante. Mas Deus guardou. Então, este livro, Apocalipse, é um livro especialmente para a igreja. Para prevenir, ensinar, orientar de como escapar do governo do anticristo, da armação que tem aí embutida por trás da mídia, que anestesia o povo, manipula como marionetes, e eles não enxergam o que está acontecendo por trás, e o espírito do anticristo está agindo como já está escrito. Então nós vamos aprender mais para não sermos manipulados, e cada dia mais libertos, enxergando tudo que está por trás. O cavalo vermelho, a princípio, significa o derramamento de sangue. O cavalo vermelho aponta para o sangue dos mártires. Esse cavaleiro, o cavalo vermelho, significou, num primeiro momento, a perseguição dos primeiros cristãos, da igreja primitiva. Houve uma grande perseguição na igreja primeira, porque era proibido confessar Cristo publicamente. Era proibido se declarar cristão. Era proibido andar com qualquer manuscrito, porque naquela ocasião ainda não tinha a Bíblia pronta, reunida, assim. Isso aqui custou muito caro, custou muitas vidas, custou muito sangue para ela ficar pronta e reunida assim. Então eram os manuscritos, em pergaminhos. Então, qualquer pessoa que andasse com um desses, ou qualquer pessoa que se reunisse para adorar a Deus, ou que pregasse a palavra, era sujeito a ser preso, torturado e até morto, se não negasse essa fé. Então, nesse período do cavalo vermelho, que aconteceu na igreja primitiva, os nossos irmãos tiveram que, de fato, sem nenhuma dúvida, mostrar sua fé provada literalmente ao fogo, à espada.
Não era só dizer eu sou, eu quero, e ficar uma vida dúbia, um pé com compromisso, outro pé não. Quando interessa, estou dentro, quando não interessa, estou fora. Um momento na mesa de Deus, outro momento na mesa de Jezabel, que é a mesa de Belial. Um momento estou no caminho que leva ao céu, outro momento no caminho que leva aos prazeres de Mamon. Não era possível. Tinha que ser sim, sim e não, não. Notem bem que nesse período do cavalo vermelho, da igreja primitiva, embora a maioria dos que congregam hoje, falo no sentido geral, dos que estão espalhados por todo o Brasil e em todos os outros países onde há liberdade para o Evangelho, porque nos países que há perseguição ainda hoje, como Coreia do Norte, Índia, regiões perto do Oriente Médio e assim por diante, eles sabem o que é esse efeito do cavalo vermelho. Porque eles vivem isso ainda hoje. Para se reunir, eles têm que esconder e disfarçar que é outra coisa. Para pregar o Evangelho para alguém, eles têm que inventar alguma estratégia e fingir que é outra coisa. O livro de Deus é repartido e cada um carrega algumas folhas, para ser mais fácil de esconder. Para batizar uma pessoa, precisa de ir fazer um piquenique e fazer de conta que é uma festa, alguma coisa na beira do rio, ou numa piscina, e disfarçadamente batizar a pessoa. Porque senão são presos, torturados, se não negassem. Mas esses discípulos que enfrentaram esse período, os líderes pagãos, eles não davam trégua. Todo cristão que era pego era levado para as prisões, torturados, judiados, e quando não negavam a fé, eram separados, e aqueles que escapavam da tortura, eles eram levados então para como se fosse um estádio de futebol no nosso dia. Naquele tempo chamava Coliseu Romano. E ali os cristãos eram colocados dentro de jaulas. De um lado e do outro lado leões, dentro de outra jaula. E naquele período, a diversão, o show para anestesiar o povo e manter o povo alienado, não eram as novelas, não eram os campeonatos de futebol, era a morte de cristãos numa arena para diversão do povo. Os irmãos que porventura não assistiram, eu indico que assista, não pensando que esse filme chama Gladiador. Quem não assistiu, indico, assista. Não pensando que o filme Gladiador é todo baseado na Escritura, não. Mas a parte que eles são colocados nas arenas para divertir o povo, para matarem uns aos outros e serem comidos por leões, aquilo aconteceu literalmente. Mas não foi só daquela forma, porque no filme tem muita coisa que foi censurada. Aquilo acontecia sempre com cristãos. Eram dados para os leões comer. Esperando que, ao escapar das torturas, das cadeias, lá diante dos leões, jaula de cá e jaula de lá, eles negassem a fé. Mas eles não negavam. E iam fiéis até a morte, derramando o seu sangue. Tempo do cavalo vermelho. Liberação pelas leis humanas para perseguir, torturar e matar cristãos que serviam a Deus. E houve, nesse período, um líder chamado Tertuliano. Ele começou a perceber que não adiantava matar os cristãos, que não adiantava derramar o sangue deles, não adiantava matar a espada, não adiantava torturar, não adiantava apedrejar, não adiantava nem levar para o Coliseu e fazer um show dando para os leões. E ele declarou então: a vida dessas pessoas, desses homens, dessas famílias chamados cristãos, a morte deles, o sangue deles são
como semente. Esse líder tinha muita influência no império. E quando ele disse, então, que o sangue dos cristãos era como semente, os outros líderes começaram a atentar para isso. Se é semente, o que ele declarou, e ele é um estrategista, ele é alguém que entende o que está falando. E quanto mais nós matamos homens e mulheres cristãos, mais eles aumentam. Quanto mais perseguimos, quanto mais, eles nem sabiam, mas era o tempo do cavalo vermelho em ação. Para ficar realmente provado que essa fé, que essa mensagem do Evangelho, ela tinha raiz, ela tinha uma origem. Porque imagina os irmãos, me ajuda aí, missionária Lídia. Tu morreria por uma causa que tu não acredita? Me ajuda aí, irmã Ingrid. Tu morreria por uma causa que você não acredita? Irmão Jean, tu morreria? Ninguém morreria por uma causa que de fato não acreditasse. Porque para a gente ir até a morte, pense, não deixe sua cabeça agora só de HD. HD só guarda informação. Use a sua mente agora, pede o Espírito Santo para turbinar ela, para abrir como um processador. O processador processa, pensa, analisa. Para ir até o fim, até o 3, como eu costumo dizer. Até a morte precisava acreditar mesmo. Precisava ser uma coisa tão forte que, como o nosso Salvador disse em Mateus 10, aquele que amar mais seu pai, marido, filho, parente, seja quem for, mais que a mim, não é digno de mim. Eles estavam com essa fé, com essa convicção. Me ajuda aí, irmão Wilson. Eles iam até o 3. Eles iam até o fim, até a morte. Então, quando Tertuliano declarou isso, os outros se ligaram. Falou, nós precisamos de uma estratégia nova. Uma estratégia ainda... Vamos fazer mais uma tentativa, algo mais pesado. Mas entre os conselheiros já começaram a pensar numa alternativa, porque matar não estava funcionando. E pense os irmãos, que quando as pessoas vão até a morte por uma causa, os que estão vendo esse testemunho são impactados. Então, quanto mais eles matavam lá no Coliseu, mais sangue derramado, mais sangue pingado no chão, ali na areia do Coliseu, e quando estraçalhados pelos leões, eram como semente. Lá na arquibancada, convertia, por cada um lá embaixo, convertia 10, 20, 50. Então eles fizeram ainda um desafio maior e um teste maior. Eles pegaram os cristãos, os penduraram em estacas, ainda vivos, e os amarraram numa estaca alta e colocaram em volta, entre os lugares em volta do Coliseu. E os encheram de piche, tipo de piche, de óleo, azeite, para que aquilo grudasse na pele deles, nos cabelos, nas roupas. Então, colocavam fogo neles, e eles viravam tochas humanas, queimando vivos, para ver se eles negavam então a Cristo. E eram usados como lamparinas, como lampiões, para divertir o povo. Meus irmãos, dê mais valor no que Cristo fez por nós. Meus irmãos, vamos valorizar mais a liberdade que nós temos ainda. Vamos fazer um pouco mais, vamos nos esforçar um pouco mais, porque o privilégio nosso é grande. E eles então queimaram vivos e iam até a morte, não negavam. Eles esperaram que eles dissessem, tira a gente daqui, apaga esse fogo, não acenda. A gente nega. Mas não. Eles iam até a morte. E quanto mais eles queimavam, mais pessoas se convertiam na arquibancada. Então eles perceberam que não estava funcionando realmente. E para terminar esse teste cruel, eles falaram então entre eles, vamos pegar um dos líderes. Porque se a gente pegar um dos líderes e fazer um dos líderes desistir publicamente,
eles vão desistir. Porque o líder é o exemplo. O líder é o que ensina, é o que vai na frente. Então eles pegaram um pastor, um pregador, para quem assim achar melhor, sincero, servo de Deus, chamado Policarpo. E ele foi levado então diante da multidão. Já com muitos anos servindo a Deus. Então o representante do imperador perguntou, e o disse: Policarpo, atente para a sua vida, atente para a sua idade. Negue a fé, diga que renuncia a Cristo. Nós vamos te liberar. Tu vai escapar da fogueira. Então deram a palavra para aquele pastor sincero, aquele líder sincero, chamado Policarpo. E sabe a resposta dele? Todo o povo, a multidão, com os olhos fitos para ele. Ele respondeu assim: tenho servido ao meu Senhor há 86 anos. E em todos esses anos, ele nunca me decepcionou. Eu não posso negá-lo. Eu não posso negá-lo. E eles perguntaram a ele mais uma vez: negue a última chance e tu escapa da fogueira. E Policarpo, então, usando as suas últimas forças, ergueu a sua voz e disse: como eu posso negar o meu Salvador, o meu Senhor? Foi o único que me salvou. É o único que pode salvar. Ele é o único caminho de salvação. Como eu posso negar? Eu quero dizer em alto e bom som: eu prefiro morrer com Ele do que viver sem Ele. Aleluia. Aleluia. Foi fiel até a morte. E a partir daí, centenas e centenas se convertiam a cada mais à causa de Cristo. Então chegou o tempo que eles desistiram de perseguir os cristãos no sentido de morte física. Porque eles perceberam que quanto mais perseguia, como declarou Tertuliano, era semente o sangue desses fiéis. E aí chegou o tempo que depois nós vamos estudar a respeito do cavalo preto, onde houve a fusão. Se não podemos com eles, vamos nos juntar a eles. Mas isso é para a próxima aula. Avançando então, tempo do cavalo vermelho significa o sangue derramado, a perseguição. O cavalo vermelho significa a liberação dos poderes constituídos, a lei política humana liberando os pagãos a matarem os cristãos. Ou nega ou morre, ou nega é torturado até a morte. E nesse período era também comum tu encontrarem líderes, homens e mulheres, ou membros da igreja, faltando um braço, faltando um olho, faltando uma perna, ou tendo seus corpos atrofiados de tanta tortura. Era comum encontrar. Porque alguns torturadores não matavam de uma vez. Eles achavam melhor torturar a pessoa, arrancar um membro do corpo, chamar os médicos, cuidar, e depois ir torturando mais, porque assim eles tinham esperança que alguns poderiam ser vencidos pela tortura. E a tortura, meus irmãos, eu não passei por isso, graças a Deus. Peço a Deus que não permita, e que nenhum dos irmãos. Mas o que nós já estudamos a respeito de tortura, os torturados por amor a Cristo, ainda hoje existe países que existe perseguição, que o cavalo vermelho está solto nesse lugar, esse espírito do cavalo vermelho, essa permissão, e que cristãos são torturados. E nos anos 80, 70 e 80, antes de cair a cortina de ferro, que o comunismo ainda tinha muita força no mundo, havia essa grande perseguição. E existe um livro, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, se não puderem comprar, existe na internet para ler gratuitamente, chama Torturados por Amor a Cristo. E os irmãos vão ver essa época e testemunho das pessoas que passaram por tortura. Irmãos, tortura é algo terrível. Tortura é algo que a gente, numa sala, aqui no Brasil também aconteceu no período da ditadura,
e há relatos também de pessoas que passaram naquela época. Mas pela fé, por fé, é muito pior, porque os meios usados são muito mais dolorosos. Imagine tu numa sala, num lugar impotente, sem a quem reclamar, humanamente falando, sem a quem reclamar, sem a quem chorar. Imagine que as pessoas que te amam lá de fora não podem fazer nada, estão de mãos e pés atados. Qualquer um que se levantar para te defender, para me defender, no lugar onde há essa liberação do cavalo vermelho, a perseguição aos cristãos, qualquer um que se levantar para defender, tem que estar disposto a passar pelo mesmo crime, pela mesma tortura. E aqui, depois de lembrarmos esse período do cavalo vermelho que já aconteceu, e vamos avançar para um período que ainda está por vir. Mas aqui cabe uma pergunta a todos nós. Se hoje fosse instituído esse período, essa liberação do cavalo vermelho do Apocalipse no Brasil, e as autoridades humanas, os políticos que legislam e têm o poder e a autoridade de criarem leis para decidir o destino das pessoas, decidissem que estaria liberado a perseguição contra os cristãos, para tortura, prisão e morte para quem não negasse. Quantos de nós continuaríamos servindo a Deus? Quantos de nós continuaríamos andando com o livro de Deus na mão? O Espírito Santo faz-nos essa pergunta, porque ela cabe agora. Essa grande maioria que está espalhada no Brasil e em muitos países onde há liberdade para o Evangelho, será que ficaria 50%, hipoteticamente, comparando com a parábola das 10 virgens? 50% será que ficaria? Correndo risco de morte? Será que ficaria? Contudo, devemos atentar bem para esse privilégio que temos, meus irmãos, essa liberdade que temos, e nos esforçarmos ainda um pouco mais, nos dedicarmos ainda um pouco mais, contribuirmos dentro da possibilidade de cada um, dentro do que cada um puder fazer, para mais almas, mais vidas serem alcançadas. Porque o período do cavalo vermelho, que ainda não chegou no Brasil, ele chegará, porque está escrito na profecia. Quando será, pastor Lindomar? Na iminência do líder da nova ordem mundial tomar o poder. E nós sabemos que é uma artimanha, para não dizer que é o poder colocado na mão do iníquo. Então se usa uma linguagem para a maioria não perceber. Jamais vão colocar o poder e vão instituir essa ordem dizendo que é o anticristo. Jamais. Porque muitos já ouviram falar sobre isso. Então se chama no meio de comunicação, no meio político, nas reuniões da ONU, entre outros, de uma nova ordem mundial. Ao ser instituída, nós cremos pela Escritura que quem está agora, que ainda estamos vivendo o tempo do cavalo branco, esse tempo que temos a liberdade que a igreja primitiva teve no período do cavalo branco para anunciar a mensagem pura, a mensagem verdadeira. Embora já existia naquela época uma luta contra o sistema religioso e as heresias. Basta ler Atos, ler a carta de Paulo e nós vamos perceber. No nosso tempo é diferente. Existem os sinceros, mas existem os heréticos. Mas todos nós que pudermos, vamos fazer a nossa parte, porque quem estiver fazendo a sua parte agora, com sinceridade,
por gratidão, estiver com fidelidade, doando o que pode da sua vida, contribuindo com sinceridade, não por fazer negociata, não por barganhar com Deus, por gratidão. A palavra de Deus é clara. Nós já estudamos nos primeiros capítulos, porque guardaste a minha palavra e foste fiel até o fim. Te guardarei daquele dia da tentação e da perseguição. Então, esses que estão agora fazendo, no nosso tempo, com sinceridade, na chegada do cavalo vermelho, no poder do anticristo, onde acontecerá, mais à frente vamos estudar, a grande tribulação, esse cavalo vermelho vai ter aqui também esse poder. E quem não se dobrar ao poder constituído de uma religião só, um líder político só, uma moeda só, quem não aceitar a marca, quem não aceitar o código, não podemos precisar como é que vai ser esse código, como é que vai ser essa marca. Não podemos precisar porque a palavra não diz como vai ser implantado. O que diz e está escrito, nós vamos chegar lá, é que o número dele é 666. Mas não temos como precisar como será implantado. E diz que vai ser usado na mão ou na testa. Tem alguns mecanismos tecnológicos já sendo testados e utilizados em vários países. Neste ano já foi aprovado nos Estados Unidos um pequeno chip, também conhecido como Mondex, entre outros nomes. Ele é do tamanho de um grão de arroz, de um material sintético, biológico, que nele é possível colocar todos os dados da vida de uma pessoa. É possível toda a sua ficha médica, bancária, toda a sua vida, dos dados que tem nos computadores, é possível colocar lá. Esse pequeno equipamento tecnológico, tamanho de um grão de arroz, ele oferece muitas vantagens, entre aspas, porque quem já está usando, passa numa porta de um banco e não é acusado. Não tem que levar revista, porque é um material preparado para isso. Vai passar no aeroporto, também não precisa abrir mala e nem de revista, porque lá estão seus dados, lá estão seus documentos, lá está seu dinheiro, lá está toda a sua vida, nos dados que tem no sistema. Imagine uma pessoa que tem esse equipamento no corpo e é sequestrado. Basta acionar um mecanismo que sinaliza na fonte e a polícia encontra rapidamente. Então os sequestros vão acabar. Ninguém vai sofrer mais uma dificuldade. A irmã Néia passou um susto. Eu também já passei. Já fui roubado. Minha carteira com os documentos. Isso não vai acontecer mais. Porque não precisará carregar dinheiro, documento, cartão de crédito, não precisará. Está tudo na mão ou na testa. E isso, no primeiro momento, vai ser apresentado como está sendo nos Estados Unidos. Vamos começar a colocar agora a partir de 2013 lá. É apresentado de uma maneira voluntária e boa. E é mesmo. Imagine que as pessoas vão amar quem fez essa tecnologia. Porque é muito mais segurança, é muito mais comodidade. Não vai precisar nem de ir na internet para resolver as coisas. Nós temos aqui o irmão Ronaldo. Me ajuda aí, irmão Ronaldo. O irmão Ronaldo tem um monte de experiência, um monte de coisa que ele sabe fazer pela internet, sem sair de casa. Compra, paga, tal, com essa tecnologia. Mas nem vai precisar disso. Está tudo na mão ou na testa. Segurança, comodidade. E a maioria das pessoas vão amar esse líder e vai apoiá-lo. Porque, olhando com os olhos naturais, isso só vai trazer benefício. A maioria não vai perceber que isso é uma forma de controlar as pessoas, de ter controle das pessoas. Eles não vão ver assim. Porque essa visão é só para quem está com os olhos espirituais abertos. Para quem tem conhecimento do que Deus tem preparado para a sua igreja. Partindo para o final. Meus irmãos, não vale a pena brincar de ser cristão. Não vale a pena fazer de conta. Porque esse período, querendo ou não querendo, vai chegar. E só tem um escape.
só tem uma porta de alternativa: Jesus Cristo. Só tem um caminho de estar livre: perseverar até o fim. Mesmo limitados, mesmo pecadores como eu sou. Mas não desista. Se há na sua vida, como há na minha, áreas que precisam melhorar, áreas que precisam ser corrigidas, se dispõe a corrigir. Se dispõe a cada dia aprender com os erros, como eu tenho aprendido com os meus, para não repeti-los. Se existe áreas que o seu coração está preso, seja a área que for, tem pessoas que o coração, Belial nos tenta de várias maneiras para nos prender aqui, porque ele sabe que não tem como, não é possível servir a dois senhores. Ele sabe, porque eu conheço as Escrituras. E está escrito que ele crê que estremece. Ele crê tanto que chega treme. Então ele crê mais do que muitos de nós que declara cristão, que declara crente, evangélico, assim por diante. A maioria não sabe a diferença entre crente, cristão, religioso e evangélico. Os irmãos já aprenderam aqui a diferença. Mas notem que ele sabe, porém ele não obedece. Belial crê que estremece, mas ele não obedece. Agora a diferença na minha e na sua vida do crer, do dizer crer e realmente ter aplicação real para a nossa vida é quem crê de verdade, obedece. Quem acredita de verdade, seja pastor, seja obreiro, obreira, membro, servo de Deus, não importa a posição. Porque, na verdade, segundo a Escritura, a maior posição é a posição de servo e serva de Deus. Não adianta ser obreiro, obreira, pastor, missionário, pastor, se antes não tiver esse sentimento, essa entrega de ser servo. E quem é servo obedece. E é só obedecendo, meus irmãos. Então Belial tenta, e eu estou terminando aqui, Belial tenta, alguns de nós, para nos prender a alguém aqui materialmente, a um segmento, para ficarmos presos e não servirmos a ele e a palavra e o projeto dele. Outros que ele percebe que nessa área não vai conseguir prender, ele tenta prender a pessoa no consumismo do mundo. A pessoa está o tempo todo consumindo. O que é consumismo? O que é o problema do consumismo e quando se torna pecado, pastor Tomás? Quando eu e tu começarmos a comprar o que a gente não precisa, na maioria das vezes com dinheiro que a gente não tem, e para impressionar, muitas vezes, gente que a gente nem conhece. Isso é o consumismo dominante. Isso é um pecado, isso é um vírus. Comprar o que eu não preciso, até com dinheiro que eu não tenho, para impressionar pessoas que às vezes eu nem conheço. A concorrência. Ele comprou, também preciso comprar, ele tem, eu preciso também. E nessa vai muitos que ficam presos nessa teia. Outros ele consegue prender na questão financeira. Mamon. O nosso Salvador chamou de mamon. A pessoa é muito boa em várias áreas, mas quando fala em contribuir, quando fala em mexer no dinheiro, acabou o assunto, acabou a conversa. Aí desconversa, taratatá, perepepe, tirititi, e até logo. Só que tu pode, ou eu posso, às vezes a gente pode conseguir enganar as pessoas. Às vezes a gente pode enganar até um pastor que é mais simples. Só que a gente não consegue enganar o Espírito Santo de Deus. Ele sabe quanto que a gente ganha. Ele sabe quanto que é a nossa renda. Ele sabe de onde vem a nossa renda. Ele sabe cada centavo. E a contribuição, segundo a palavra, é 10%. Por fé, por gratidão. Não é por barganha, não é por negociar com Deus. Se for, não adianta fazer, está perdendo tempo. Por fé, por gratidão. Se entregar menos que 10%, não é dízimo, não está sendo fiel. É oferta. Se entregar também mais de 10%, como um enganador da televisão inventou o trízimo, o dízimo de 30%. Mercenário, cambuloso, ladrão, está escrito, ladrão, cambuloso. É mentira também. Passou de 10% não é dízimo, é oferta. O dízimo é 10%.
que Deus tenha misericórdia de todos nós, de mim e de vós todos, para que o nosso coração não esteja preso nem nos bens materiais, que o nosso coração não esteja preso no dinheiro, que o nosso coração não esteja preso na disputa do consumismo, que nós continuemos sonhando, trabalhando. Se tiver chance, vamos ter uma casa melhor, vamos. Se tiver oportunidade, vamos construir um templo melhor, mais confortável para a igreja reunir, vamos. Se tiver oportunidade de ter um carro melhor, eu quero. Não vou ser hipócrita. Já andei muito a pé, já andei muito de Brasília, já andei muito de Goiás, já algo, eu sofri igual cachorro que cai da mudança em dia de chuva. Eu e minha esposa grávida, meu primeiro filho, um Goiás branca alto, sangue de Jesus tem poder, como eu sofri. A gente dirigia uma congregação lá em Tavinópolis, tinha que sair para ir para a cidade, e cedo o carro não pegava. E era uma luta, e a minha esposa lutando, e ela vomitando, coitada, pelo fedor do álcool, e o carro só engasgado, e eu suando, empurrando de madrugada, até conseguir fazer o miserável do carro pegar. Então, é claro, eu não quero, porque se não tiver outro jeito, a gente anda até de Fusca, tudo bem, coletivo. Mas se tiver gente que um carro melhor, bem, mandando um carro bom, com ar-condicionado, vai ser bom para cá, aleluia! Ô, glória! Andando na caminhonete, com a caminhonete com o Ronaldo, aleluia! Vai ser bom pra cá, pensa! F-Sport, gol, bola, vermelhinho, do nosso irmão Jean, aleluia! Glória a Jesus, que bênção, né? Maravilha! Agora, não vamos deixar o nosso coração preso nisso. Vamos continuar lutando, sonhando, trabalhando, fazendo faculdade, vamos em frente. Vivendo como a Escritura diz, eu termino aqui. Vivendo hoje como se Cristo tivesse morrido e ressuscitado ontem e voltasse amanhã. Esse é o projeto do cristão com a cristã sincera. A gente vive hoje esperando ele para qualquer momento. Mas não vamos resistir. Vamos seguir em frente. Lutando, fazendo o melhor de nós. Se tiver jeito de fazer uma festa para comemorar um aniversário, uma casa nova e assim por diante, vamos fazer. Mas com nossos olhos fitos na missão, na causa. Sabendo que tudo o que o nosso Salvador disse e que está aqui no livro de Deus, principalmente que estamos estudando Apocalipse, irmãos, saiba disso, dê valor a isso. A maioria das pessoas que estão congregando mundo afora nunca ouviram falar do estudo a respeito de Apocalipse. Você conversa com a pessoa e pergunta sobre arrebatamento e já ouviu falar, sabe o que é? Não. Nós vamos chegar lá, estamos caminhando para lá. Sabe quando vai ser a segunda vinda de Cristo? Não. Sabe a diferença entre a segunda vinda de Cristo e a manifestação onde todo olho verá? Não sei. Já ouviu falar sobre os cavaleiros do Apocalipse? Cavaleiros? Que? Já ouviu falar sobre milênio? Que isso? Já ouviu falar sobre o cordeiro do Apocalipse? Cordeiro, o que é? Cordeiro, aquele cordeiro, aquele negócio de ovelha, do mato? Eles não têm a mínima ideia. Não tem a mínima ideia, Armagedon. Vamos dar valor disso, irmão. Sabe o que difere um ser humano do outro? Conhecimento. Tirando isso, nós somos todos iguais, limitados, pecadores. E do pó nós vemos um dia nós vamos voltar para lá. Diante que não, eu sou espírito pavão, sou pastorzão, sou santão, maravilha, sou potente. Não adianta não. É só a misericórdia de Deus na nossa vida. Misericórdia de Deus na nossa vida. E o que nos difere dos outros é conhecimento. Está aqui, meus irmãos. É um dos temas do nosso púlpito. Ali, João 10, João 14, 6, João 10, 11 e João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento. Guarde isso, valorize isso. É o único escape para a tua vida, para a vida das pessoas que tu ama. E fidelidade, perseverar até o fim. Não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena tentar enganar Deus. Não vale a pena. Ele sabe da minha e da sua vida melhor do que ninguém.
vamos assumir e vamos fazer a nossa parte, porque assim nós estaremos livres, protegidos por Deus. E quando vir esse tempo, e cada dia se aproxima mais, os sinais estão aí mostrando, cada dia mais. Essa semana eu vi na internet a reportagem, chegou para essa reportagem policial para fazer uma matéria. E tinha uma pessoa baleada aqui na calçada, e a pessoa ainda estava viva, esperando o atendimento. Tinha pedido socorro para vir. Diante das câmeras, aquele que deu o primeiro tiro veio diante das câmeras. O vídeo ainda está na internet. Só coloca lá, homem é baleado diante das câmeras ao vivo. Ele vem filmando e termina de matar a pessoa. Sem o menor pudor, sem se preocupar com nada. É o esfriamento do amor. É a profecia cumprida. É o ponto que o povo vai clamar por um líder. Eles vão clamar por um líder para resolver. E para resolver, vai acontecer o que nós já temos estudado e o que nós vamos estudar na frente. Vamos estar de pé, agradecendo a Deus, e vamos, então, celebrar o nosso memorial. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agradecidos do Senhor, bendizemos o Seu nome, e queremos te agradecer, Senhor, pela Sua misericórdia nas nossas vidas. Ó Deus, eu nunca mereci, Senhor, ser salvo. Eu nunca mereci, Senhor, o que o Senhor fez e tem feito por mim. Mas o Senhor, por bondade, sem olhar para os meus pecados, para as minhas limitações, o Senhor estendeu as mãos para mim, para toda a humanidade, e abriu a porta da salvação. Eu quero te agradecer, Senhor, por todo o bem que o Senhor já tem nos feito. Eu quero agradecer pela vida de cada servo do Senhor que está aqui, cada serva. E quero te pedir, Senhor, eu quero te clamar, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero te clamar, Senhor, tem misericórdia de nós ainda um pouco mais. Oh Deus, nos ajude a ser um pouco mais, Senhor, fiéis. Oh Deus, aumente em nossos corações a gratidão. Senhor, aumente em nossos corações o amor pelas almas. Senhor, desprende nosso coração do mundo. Senhor, é fácil, Senhor, sair do mundo e vir congregar, reunir como igreja. Mas é muito difícil tirar o mundo de dentro de nós. É muito difícil, Senhor. Arranque o mundo de dentro de nós, Senhor. Oh Deus, arranque o que não confere com a sua palavra, arranque de nós, Senhor. Nos ajude, ó Pai, o nosso coração a desprender de mamão, desprender do dinheiro. Ó Deus, nos ajude a ser fiel. Nos ajude, ó Pai, a contribuir com alegria para a causa missionária. Nos ajude, ó Pai, aqueles que não estão conseguindo, ó Pai, ajude a desprender, ajude a escolar, ajude a destravar, quebre as correntes. Ó Deus, ajude-nos, Senhor. Não queremos, Senhor, que nenhum vá para o inferno por causa, ó Pai, do engano, por causa da ingratidão. Ó Deus, tem misericórdia que nós nos ajude, porque nós não conseguimos sozinhos, nós dependemos de Ti. Nos ajude, ó Deus, nos ajude. Ó Deus, nos ajude a organizar melhor a nossa agenda, o nosso tempo. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia. Essa vida aqui é tão passageira. A gente só pensa e lembra quando a gente está no hospital. A gente só pensa e lembra quando a gente está no leito do SAMU. A gente só lembra e pensa quando a gente está com o nosso braço amarrado com a liga e entrando em injeção. A gente só lembra quando a gente vê alguém no leito. A gente só lembra como eu vi minha tia ali fazendo uma cirurgia recente e está hospitalizada. É só nessa hora que eu lembro, é só nessa hora que eu fico mais quebrantado. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não permita que eu esqueça nunca mais nenhum dia do que o Senhor fez por nós, do dever que nós temos, da nossa missão. Oh Deus, muito obrigado. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Oh Deus, o Senhor tem feito, ó Pai, zelado. E até mesmo quando o Senhor percebe um laço grande, quando às vezes alguém está indo para o inferno,
O Senhor prepara e leva ainda há tempo. O Senhor é tão misericordioso. A gente não entende na hora, mas como diz a sua palavra, depois a gente vai entendendo, a gente vai enxergando. Ó Deus, não permita que nenhum de nós nos percamos, nenhum, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e agora, Senhor, nós vamos celebrar o memorial como o Senhor nos ordenou. Que esse ato, Senhor, profético, que esse ato pela fé, sirva, Senhor, para nós como alimento espiritual, sirva como remédio físico, sirva como remédio nos sentimentos, sirva como remédio e força para o bom ânimo, sirva, Senhor, nesta hora, para nós estarmos ainda mais motivados, ó Deus, e para os teus servos e servas que aqui estão, vieram, dedicando o seu tempo, para te adorar, para te bendizer, e que ainda, nesse momento, não vão participar. Ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor toque no coração, que o Senhor tenha entendimento e compreensão, e ajude cada um deles e delas a poderem também participar na próxima vez. É o meu clamor, é o meu pedido em nome de Jesus. O Senhor é que convence o nosso coração duro, o nosso coração de pedra. É o Senhor que muda a nossa mente turrona, teimosa. É o Senhor que muda a nossa visão, que às vezes é igual visão de tatu, só enxerga para baixo, só enxerga no pé. Mas quando o Senhor abre a nossa visão, está escrito que nós somos renovados como águia. Nós enxergamos longe, nós enxergamos além das montanhas. Ó Deus, faça isso em cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba algo do céu agora, em nome de Jesus, os crentes. Recebe agora, em nome de Jesus, todos os sinceros, aqui em todo mundo que estão servindo a Deus com sinceridade. Em nome de Jesus, receba agora do céu, da parte de Deus, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Obreira irmã Marlene, quer compartilhar conosco? Louvado seja Deus. Então vamos abrir o livro de Deus na leitura que também faz alusão ao ato que vamos fazer agora. Em seguida estaremos louvando ao Senhor e estaremos participando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Está escrito assim. Eu quero pedir que assim que eu vou fazendo a leitura, pastora Márcia e a obreira irmã Marlene esteja pegando o pão e o vinho durante a leitura. Em seguida, o obreiro irmão Jean estará orando, dando graças a Deus, apresentando o pão e o vinho. É escrito assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Bom, Jean, namorada, graças a Deus, apresentar o pão e o vinho. Aleluia. Só da minha igreja que apareceu, amém? Amém.